Reabertos os trabalhos, convido para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim. O excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, Ives José Tives de Carvalho. E o senhor presidente da Associação Catarinense do Ministério Público de Santa Catarina, Marcelo Gomes da Silva. Para o cumprimento do que dispõe o artigo 111 da Constituição do Estado de Santa Catarina, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva Comim, para apresentar o relatório anual do Ministério Público de Santa Catarina. Ao tempo em que registro também a presença aqui na casa do presidente da Câmara de Vereadores da minha cidade, município de Cunha-Porã, Neudir Grade e o assessor Jean, sejam bem-vindos. Excelentíssimo senhor presidente da Augusta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Berlanda, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Ives José Tives de Carvalho, doutor Marcelo Gomes Silva, presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores subprocuradores gerais de Justiça, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, doutora Gladys, todos os colegas, promotoras e promotores de justiça aqui presentes, sociedade catarinense. Hoje é um dia muito especial para o Ministério Público de Santa Catarina. É um momento de prestação de contas à nossa sociedade. E mais do que uma prestação de contas formal, deputado Mauro, prevista na Constituição, essa é uma prestação de contas da essência da nossa instituição e o quanto ela contribui, junto com os demais poderes e órgãos do nosso Estado e com a nossa sociedade, para o fortalecimento do Estado de Santa Catarina coletivamente considerado. No ano passado, por força da pandemia que todos vivemos intensamente, nas nossas relações, nas nossas lides diárias, nós não fizemos essa apresentação aqui. E hoje nós traremos informações a respeito da atuação do Ministério Público nos anos de 2009 e 2020, que foi um período altamente desafiador para todos nós, deputados Sopelsa. E foi desafiador por quê? Porque esse fenômeno estranho, que se chama pandemia, nos trouxe uma série de variáveis desconhecidas e, assim, talvez todos estejamos, de alguma forma, cansados de falar sobre a pandemia, mas nós não podemos deixar de fazer as reflexões importantes que ela nos trouxe, sobretudo na transformação do modo de ser, da nossa vida, das nossas instituições, das pessoas. E o Ministério Público, para além de uma visão individual, também agiu em conjunto, boa tarde, deputado, também agiu em conjunto com os demais poderes e órgãos na construção de protocolos
de segurança coletiva da saúde. O que nós vamos trazer aqui hoje, a vossas excelências e a sociedade catarinense como destinatária do nosso trabalho, são histórias de resiliência, de um ano de resiliência para todos nós, deputado Cobalcini, e de transformação, não só do Ministério Público, mas para a sociedade catarinense. O Ministério Público, nós vamos falar um pouco aqui, brevemente, destacamos algumas ações a respeito da atuação do Ministério Público na pandemia, deputado Fabiano, mas nós não vamos falar apenas sobre isso, porque nós também vamos trazer algumas informações importantes sobre a nossa atuação rotineira, cotidiana, tradicional, que continua acontecendo. Nós vamos falar aqui, iniciar, como que o Ministério Público atuou nessa pandemia. Nós atuamos com base em 3 princípios fundamentais que foram alinhados no Gabinete de Gestão de Crise, que foi instalado no dia 12 de março de 2020, e passou a agir em conjunto com o Gabinete de Gestão de Crise do Governo do Estado com os demais poderes. O acompanhamento e a fiscalização da política de saúde, como a vertente principal. As ações, deputado Padre Pedro, as ações preventivas para a crise e as estratégias e canais para que nós pudéssemos nos manter próximos da sociedade num período de isolamento social. Era preciso refletir sobre isso. Como que aquele cidadão lá de Guaraciaba, de São Miguel do Oeste, ia continuar a ser atendido pelo promotor de justiça? Como que ele ia se comunicar com o promotor de justiça? Deputado Alba, como que ele ia levar as suas necessidades e as necessidades da sua comunidade? E foi, então, dessa forma, como um grande desafio, que nós tivemos, deputada Ana Campanholo, que da noite para o dia, encontrarmos um modelo de trabalho capaz de recepcionar mais de 3.000 pessoas trabalhando à distância, entre promotores, servidores, policiais, colaboradores, estagiários. E para isso, obviamente, nós tivemos que modernizar processos, nós tivemos que digitalizar documentos, nós tivemos que falar uma outra linguagem que a sociedade reclamava naquele momento. Boa tarde, deputado Silvio. E foi aí que nós passamos a se comunicar de maneira diferente também com a sociedade, realizando coletivas com a imprensa, divulgando as orientações das promotorias de justiça aos gestores, divulgando as orientações do Ministério Público, deputado Nazareno, aos prefeitos, que também estavam em dúvida como se portar diante dessa pandemia, deputada Ana. Como se portarem diante dessa pandemia com uma série de questões legais que não eram conhecidas de todos, presidente. E aí o Ministério Público se colocou ao lado do gestor, se colocou ao lado dos prefeitos, dos secretários de Estado, para conseguir encontrar denominadores comuns que conduzissem, deputado Maurício Kudlark, a uma atuação segura para os gestores públicos à luz da fiscalização que era necessária ser exercida pelo Ministério Público. Só em relação à Covid-19 foram instaurados mais de 4.500 procedimentos entre inquéritos civis, deputado Sérgio Mota, inquéritos civis, procedimentos preparatórios, recomendações. E ocorreu algo interessante. A pandemia fez com que o volume de processos, e o deputado Alba sabe muito bem disso, porque conhece o sistema de justiça, se tornasse mais acelerado, deputado. E nós tivemos um aumento de 14% na movimentação de processos, e isso é reflexo desse giro mais
mais intenso que os processos passaram a ter no sistema de justiça. E o Ministério Público, ao tempo em que caminhou ao lado do gestor, procurando orientá-lo das melhores práticas, das práticas seguras de gestão pública na pandemia, também, por vezes, cumpriu o seu papel de se colocar em uma posição adversa com o próprio gestor, quando necessário, para a defesa da saúde e da vida da população catarinense. E eu recordo aqui apenas de uma ação civil pública importante que foi ajuizada por mais de 65 promotores de justiça e promotoras de justiça, para que o Estado voltasse a assumir o controle da gestão da pandemia e não deixasse isso apenas nas mãos dos municípios, que não estavam conseguindo, em determinadas regiões, realizar uma gestão coordenada, deputado Cobalcini. E assim foi que o Ministério Público pôde ir contribuindo com a sociedade catarinense, com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, com o Poder Judiciário, se colocando ao lado, mas também cumprindo o seu papel, na articulação de soluções contra a crise. Porque mais do que, e os senhores sabem, as senhoras sabem, mais do que apontar o dedo para o erro, nós temos que ser partícipes da solução, da construção da solução. E essa é a visão moderna de Ministério Público, que não vai se apequenar no seu papel de controle, de instituição de controle, agindo dessa maneira próxima. E foi isso que nós procuramos realizar durante a pandemia. Contribuímos também com a destinação de recursos significativos, não é? Para entidades que estavam atuando na linha de frente, como empregamos 15,14 milhões de reais aos municípios, 6,36 para o Estado, e, desse modo, nós conseguimos, por exemplo, iniciativas como essa, no município de Timbó, no momento mais crítico da crise, equipar uma unidade hospitalar com EPIs que eram necessários para a proteção daqueles que estavam na linha de frente. Eu peço licença para trazer aqui um depoimento que eu acho que é relevante nesse cenário. Desde o dia 1º de abril de 2020, o Hospital Maternidade Oase ficou dedicado ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19. O hospital sempre teve um leque de serviços ofertados e, a partir desse momento, teve que se reinventar, para que pudesse ser ampliado os números de leitos de UTI, que passaram de 10 para 37 leitos de UTI. E também, ao longo dessa mudança, viu-se a necessidade de implantar um novo pronto atendimento, onde a gente conseguiu, juntamente com essa ajuda do Ministério Público, com a aquisição desses equipamentos provenientes de verbas e transações penais, essa compra de respiradores e dentre outros equipamentos que o hospital conseguiu montar nessa estrutura, onde se montou basicamente uma semi-intensiva. Foi uma parceria muito boa e que vem auxiliando o hospital ainda hoje em outras situações que acabam acontecendo ao longo do dia a dia. Deputado Mauro, o Ministério Público não se encastelou na sua própria existência no período em que a sociedade passava por essas agruras. O Ministério Público buscou trabalhar em conjunto, de maneira articulada, próxima, sentindo as necessidades de cada gestor, sentindo, percebendo de que maneira poderia ser verdadeiramente útil naquele objetivo que era comum a todos nós, de combate à pandemia. Atuamos com os demais ministérios públicos, com a FECAM, para a Procuradoria-Geral da República, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, enfim. E nessa articulação, e nessa interação, nessa abertura que nós tivemos com os outros órgãos, deputado Sérgio, com a sociedade, nós percebemos como
poderíamos gerar resultados tão positivos a partir de iniciativas inovadoras. E eu trago aqui um exemplo lá da comarca de Xanxerê, uma matriz de risco que foi desenvolvida por um promotor de justiça, Dr. Marcos Augusto Brandalize, que ajudou toda a região oeste a tomar as melhores decisões, a região do nosso presidente Mauro, no combate à pandemia, e eu trago aqui o depoimento do prefeito de Xanxerê a esse respeito. O projeto Cronos, ele veio para nos dar informações mais precisas, mais ágeis, para que nós pudéssemos, de uma forma segura, tomar as melhores medidas de combate ao coronavírus. Nós tivemos lá em fevereiro um pico, chegando a mais de 1.200 casos ativos no município de Xanxerê. E em pouco tempo, menos de 30 dias, nós conseguimos baixar para 10 casos. Isso se deve a dados, a informações, a busca ativa, buscando por bairro, por segmento, né, fazendo a testagem em massa e tendo uma resposta muito rápida. Também sabendo o público que estava contaminado. Então, esse projeto, nessa parceria do Ministério Público com entidades, ajudou muito, ajudou a salvar vida aqui no nosso município. O deputado Caro Preso sabe, já foi gestor na área da saúde, da importância da tomada de decisão baseada na ciência de dados, sobretudo na área da saúde, imagine ainda mais num ambiente de pandemia. E essa foi uma grande contribuição que ajudou a salvar vidas. Está aqui o depoimento do prefeito de Xanxerê, quando a região sofreu um pico assustador para todos nós chegamos a questionar se nós conseguiríamos manter o controle da pandemia naquela oportunidade. E está aí a importância dessa abertura do Ministério Público para encontrar soluções mais do que apontar equívocos, erros e irregularidades. Mas tudo isso não faria sentido se nós não buscássemos, deputado Sopelsa, manter e abrir ainda mais canais de aproximação e contato com a sociedade, como receptáculo das primeiras necessidades de quem está lá na frente, na ponta, vivendo as dificuldades dessa pandemia. E assim foi que nós conseguimos construir, em conjunto com outros parceiros, uma série de painéis de acompanhamento da política de combate, de enfrentamento ao Covid-19, com uma série de dados importantes, inclusive o quanto cada município recebeu para aplicar, para investir, seja do governo do Estado, seja do governo federal, em ações da pandemia. E para que se tenha uma ideia da importância dessa transparência da informação e do controle social que ela gerou, eu trago aqui um comparativo de como a transparência contribuiu para uma gestão pública de qualidade. Esse primeiro slide mostra a situação no dia 22 de maio de 2020, em que nós tínhamos 61% dos municípios catarinenses não estavam cumprindo na íntegra a Lei 13.979. A partir de uma ação intensa dos nossos centros de apoio, em conjunto com os promotores e promotoras de justiça, deputado Marcos Vieira, nós conseguimos alcançar, em um mês, vejam, 61% não cumpriam. Em um mês, nós conseguimos baixar para 46%. E esses índices foram melhorando mês após mês. E essa foi uma contribuição significativa, não só formalmente, mas a gestão adequada dos recursos públicos, das contratações emergenciais, das políticas sérias de enfrentamento à Covid, representam o uso racional dos recursos públicos e a eficiência que se espera da administração pública. Nós buscamos desenvolver novas tecnologias e novos canais
para nos mantermos importantes no nosso papel. Desenvolvemos um aplicativo, AppMP Catarina, em que o cidadão pode encontrar ali os principais serviços do Ministério Público, pode consultar qual promotoria ele precisa procurar para fazer uma denúncia, pode formalizar uma denúncia, uma reclamação, um pedido de esclarecimento. Isso é um serviço de utilidade pública que foi colocado à disposição do cidadão nesse período de isolamento social. Nós desenvolvemos uma atendente virtual, hoje, que entra no site, deputado Alba, do Ministério Público, é recepcionado pela Catarina, que é esse robozinho aí, ó, que em menos de 2 anos fez quase 60 mil atendimentos pelo site. Nós desenvolvemos novas formas para explorarmos melhor as nossas redes sociais, e os canais virtuais de comunicação com a sociedade. Mas era preciso também um olhar para os mais esquecidos, para os combalidos, para aqueles que, se nós já estávamos em dificuldade, deputado Berlanda, imaginemos nós, então, os moradores em situação de rua, que estavam ali, foram reféns, tanto quanto nós, dessa pandemia. E nós, Ministério Público, esteve abordando, orientando, esclarecendo e encaminhando mais de 280 pessoas que foram acolhidas na passarela aqui da Grande Florianópolis, enfim, demonstrando a importância de um olhar também para essa população, Padre Pedro, num período de pandemia, não só resultados escriturais, não só números, né? Mas esse povo que ficou desassistido, que não tinha ninguém que olhasse por eles. E aí, a pandemia nos trouxe algumas grandes consequências. A principal delas foi a vulnerabilidade social. Os senhores sabem muito bem disso. Os senhores são porta-vozes, deputado Maurício, dos anseios das suas regiões. E os senhores sabem muito bem que, na pandemia, os alunos das nossas redes estadual e municipal de ensino, deputado Mota, sofreram bastante, deputado Mocelin, não é? Nós tivemos problemas sérios de evasão escolar, e o Ministério Público, então, procurou também agir aqui, como resgatar essas crianças, como resgatar esses alunos que durante a pandemia saíram e não voltaram. Foram mais de 12 mil, nós desenvolvemos em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, um formulário de busca ativa. Busca ativa é aqui, ó, ir para o telefone, falar com a família, é botar assistente social, deputado Silvio, para entender qual o problema daquela família que causou a evasão e o não retorno do aluno, não é? Foram mais de 12 mil buscas realizadas, e eu trago o depoimento dessa professora, dessas 2 professoras, de uma escola municipal em Pomerode. Quando o aluno ele não conseguia dar o retorno suficiente para a escola, nós preenchíamos o formulário da busca ativa. Nesse formulário, nós tínhamos, então, itens interessantes que tínhamos que preencher. Por exemplo, se ele tinha mudanças comportamentais e, inclusive, de saúde também. Outra questão que nós percebemos é que o aluno ele tinha que estar de acordo com a proposta curricular do município, se ele estava conseguindo ou não acompanhar essa proposta curricular, e quais os contatos com os serviços de assistência social. A gente teve o apoio do Ministério Público preenchendo o formulário. Nós fechamos o ano com 100% de
alunos com a matrícula ativa e sem uma evasão escolar. Ainda falando em vulnerabilidade social, deputado Fabiano, as pessoas no ambiente de isolamento, sobretudo naquela fase mais crítica do lockdown, elas passaram a desenvolver patologias. Os abusos sexuais continuaram acontecendo no seio das famílias. A violência doméstica aumentou. As pessoas passaram a se tornar mais intolerantes e a manifestar essa intolerância de gênero, de raça, religiosa ou ideológica nas redes sociais. Isso ficou evidente. E nós precisávamos criar estruturas com um olhar diferenciado para essa realidade que também era diferenciada. E foi aí que o Ministério Público criou o Núcleo de Enfrentamento aos Crimes de Racismo e Intolerância e o Núcleo Especial de Atendimento às Vítimas de Crimes. Aquelas mulheres que sofriam violência doméstica em casa, como que elas iam denunciar? Como que elas iam buscar um apoio do poder público, deputado Sopelsa, para ter o seu direito respeitado, a aplicação de uma medida protetiva, não é? Então, essas estruturas passaram a atuar de maneira a que o Ministério Público lançasse um olhar diferenciado sobre essas novas patologias sociais que o indivíduo acabou desenvolvendo a partir desse ambiente, deputada Ada. A senhora sabe muito bem, né, como gestora da Secretaria de Justiça e Cidadania que foi, né, da importância da proteção da mulher num ambiente de pandemia, da abertura de canais de escuta especializada e humanizada para a mulher vítima de violência doméstica. A senhora é uma das grandes lideranças nessa área e contribuiu muito com o trabalho do Ministério Público e contribui da maneira sempre voluntariosa que nós trabalhamos em conjunto. Mas a vulnerabilidade social, ela também se manifestou numa vulnerabilidade econômica, porque as pessoas estavam desempregadas, aumentou o desemprego, reduziu a renda, as famílias, de uma hora para outra, tiveram seus filhos em casa, com um acréscimo do custo de manter uma criança em casa, mas não estavam tendo o abatimento, por exemplo, da mensalidade escolar. Não estava recebendo o mesmo serviço com a mesma qualidade, presidente Mauro. E aí também o Ministério Público foi importante num processo de mediação com as escolas, com os sindicatos, com as entidades de ensino e os consumidores de outro lado, alcançando resultados importantes a partir de um processo de negociação legitimado pela conversa, pelo diálogo, e aqui eu trago um exemplo disso. Eu vejo como imprescindível essa atuação no Ministério Público, como fiscal da lei e como, né, protetor dos direitos do cidadão, do consumidor. A gente, né, como todo mundo, nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia e com a suspensão das aulas, assim, imediatamente. E, então, a gente também tinha preocupação de, né, como que a gente ia pagar o colégio. Foi muito bom de ver, né, a atuação do MP nesse sentido e eu fiquei bem feliz. O Ministério Público nessa área também atuou não só na vulnerabilidade econômica das pessoas, mas também das micro e pequenas empresas, estimulando, buscando facilitar o acesso ao crédito de programas que foram instituídos para dar suporte a essas empresas, deputado Berlanda, como, por exemplo, o Pronamp, em que o governo criou um fundo garantidor e as entidades e as instituições bancárias não estavam cumprindo a sua obrigação. Então, ali nós atuamos também buscando trazer um pouco mais de segurança para os pequenos e microempreendedores. Mas isso tudo sem esquecer aquilo que sempre foi importante para o Ministério Público. E aqui, para que não pareça que o Ministério Público só atuou com base na pandemia e nos problemas sociais, nas patologias que surgiram daí,
nós também intensificamos, né, a proteção do meio ambiente, com uma série de parcerias, ações, iniciativas que visam manter um ambiente ecologicamente equilibrado, né, além da patologia própria da pandemia, né, é uma missão institucional a manutenção do Ministério Público do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o Ministério Público não ficou agindo só na pandemia, porque nós tínhamos que continuar agindo naquelas outras áreas que caracterizam a essência da nossa existência. E eu me encaminho aqui já para a parte final dessa apresentação, presidente Mauro, mas eu não poderia deixar de trazer a essa augusta Assembleia Legislativa algumas informações, dados que mostram a grandeza do nosso Estado, a grandeza do Ministério Público do nosso Estado, também, deputado Marcos Vieira. Santa Catarina tem 3%, cerca de 3% da população brasileira, e 24% da população da região sul do Brasil. Mas o Ministério Público de Santa Catarina instaurou 61% dos procedimentos administrativos instaurados na região sul. Formalizou 35% dos termos de ajustamento de conduta da região sul. Ajuizou 30% das ações civis públicas e instaurou 42% dos inquéritos civis. E se nós transportarmos isso para o âmbito nacional, nós vamos ver aqui, por exemplo, que o Ministério Público, com 3% da população, instaurou 17% dos termos de ajustamento de conduta do Ministério Público brasileiro. Isso significa, presidente Mauro, menos judicialização, mais atividade negocial, mais transação, mais maiores resultados num processo que não leva necessariamente ao ajuizamento de ações. E hoje nós temos, por exemplo, os acordos de não persecução cível, aquele gestor municipal que comete uma irregularidade administrativa, não teve dolo, não teve má-fé, deputado Cobalcini, o Ministério Público pode fazer um acordo com o gestor, olha, aqui você tem que corrigir essa conduta aqui, assim, assado, porque senão nós vamos ter que entrar com a ação civil pública de improbidade. E esse Ministério Público tem isso na sua essência, não buscar a judicialização, buscar a solução. A solução em problemas que surgiram, como agora eu falei do formulário de busca ativa só durante a pandemia, em que foram alcançados mais de 12 mil alunos. Agora mas nós já tínhamos um programa de combate à evasão escolar que proporcionou mais de 23 mil alunos voltarem às carteiras escolares. Nós nos preocupamos também com a profissionalização e o trabalho desses adolescentes e buscamos a interiorização do programa Aprendiz. São quase 60 aprendizes em diversos municípios do estado. Em relação à transparência na área da saúde, o Ministério Público, em conjunto com o Estado, desenvolveu um sistema de transparência na consulta das listas de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde, uma consulta, um exame, qualquer procedimento. Foram mais de 5 milhões de consultas. 5 milhões de consultas. E o que a transparência traz para o gestor? A transparência traz para o gestor segurança, como o depoimento do secretário de Saúde de Tubarão aqui. Ajudou muito os municípios e, principalmente para o cidadão, facilitou para que ele tenha a informação de como está a sua situação na fila de espera. Ele pode verificar em que lugar ele está no estado e, ao mesmo tempo, saber mais ou menos uma previsão de quanto tempo ele vai ter para ser realizado aquele procedimento. Para os gestores, da mesma forma,
Nós estamos trabalhando incessantemente para que cada vez mais nós consigamos atender os pacientes, mas tendo a informação e tendo onde mostrar para o paciente que ele está na fila, que ele está aguardando, facilita muito o nosso trabalho aqui na ponta. Nós continuamos atuando em programas tradicionais, como de fiscalização da qualidade dos produtos de origem animal, o que combate o uso indiscriminado de agrotóxicos. Buscamos o fortalecimento de parcerias na área da segurança pública e parcerias em 2 vértices principais. O primeiro, trabalhando em conjunto com a troca de informações propriamente, entre o Ministério Público e os demais órgãos do sistema de segurança pública. E o segundo, buscando uma melhor estruturação desses órgãos por meio de convênios que nos possibilitam hoje destinar recursos de transações penais, de acordos de não persecução penal, para essas entidades, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias. Nós intensificamos o combate à improbidade administrativa. A cada 4 ações julgadas no Tribunal de Justiça, em 3 delas há o reconhecimento da procedência da ação. Para que se tenha uma ideia, 78,7% das ações de improbidade ajuizadas no primeiro grau são julgadas procedentes pelo Poder Judiciário. Intensificamos o combate à corrupção e às organizações criminosas. De que forma? Uma parceria inédita dos GAECOS, que são as forças-tarefas que atuam no combate ao crime organizado, com a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, do Instituto Geral de Perícias, e dos grupos anticorrupção, os GEACs, formados por promotores especializados nessa área, em 8 regiões do Estado. E eu destaco aqui, foram 387 procedimentos, 29 operações deflagradas, mais de 100 prisões e 22 mandados de afastamento de função pública, isso de agentes políticos e agentes públicos. Além disso, uma fiscalização de mais de 77 milhões de ativos com indícios de lavagem de dinheiro ou qualquer indício de ilicitude pelo nosso laboratório. No combate à sonegação, e eu me encaminho agora para o encerramento dessa apresentação com informações que eu reputo muito importantes para a compreensão do que é o Ministério Público de Santa Catarina e o que ele proporciona para a sociedade e para o Estado. Nesse período, os promotores espalhados pelo Estado todo ofereceram ações penais que envolvem mais de 1,3 bi. Foram recolhidos aos cofres, já recolhidos, mais de 272 milhões de reais. Existe um saldo de parcelamento, aquele em que o contribuinte reconhece a dívida e faz um parcelamento de 492 milhões de reais. Se nós somarmos todos esses valores, em 2 anos o Ministério Público contribuiu no combate à sonegação fiscal em mais de 2 bi. O que, certamente, corresponde a mais de 2 vezes o 10º da nossa instituição. E o que eu trouxe aqui a vossas excelências e à sociedade são apenas algumas iniciativas, são apenas alguns resultados. Não é pelos números, não é por aplauso, não é apenas por reconhecimento, mas é pela nossa existência. Pela existência e por um futuro com ainda mais resiliência e transformação, não só para o Ministério Público, mas para a sociedade catarinense. Nós nos orgulhamos, ao lado de vossas excelências, ao lado do Parlamento catarinense e de todos os demais poderes e órgãos do Estado, de hoje, vivermos dias melhores, termos a certeza de que, olhando para trás, nós vemos mais acertos do que erros.
E esse é o nosso Estado. É o Estado formado por gente com um DNA diferente. Um DNA, deputado Felipe, de pessoas trabalhadoras, de pessoas comprometidas com a sua comunidade. E esses resultados não aconteceriam se não fosse, acima de tudo, pela grandeza das nossas instituições, que é formada por pessoas valorosas, cada qual no exercício dessa importante missão. Eu agradeço imensamente a atenção de vossas excelências, me coloco aqui à disposição para eventuais esclarecimentos e dúvidas, e finalizo dizendo que eu tenho orgulho do Ministério Público que nós temos aqui no nosso Estado. Muito obrigado. A palavra, deputado Ricardo Alba. Na sequência, deputado Silvio Drevec. Senhor presidente, colegas deputados, Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando Comim, uma satisfação tê-lo na nossa casa, na Casa do Povo catarinense, senhoras e senhores do Ministério Público. Eu acompanho de perto e há muito tempo o trabalho do Ministério Público, enquanto servidor do Judiciário, oficial de Justiça, com muito orgulho que sou, sempre cumprindo ordens judiciais, muitas delas motivadas pelas ações ministeriais. E aqui eu não posso deixar de registrar o trabalho que o Ministério Público faz em Santa Catarina, o orgulho de termos um Ministério Público atuante, corajoso, firme, proativo, liderado por Vossa Excelência, um Ministério Público renovado, como Vossa Excelência disse, não apenas com o dedo em riste, procurando irregularidades ou acusações, mas um Ministério Público propositivo, que encontra soluções para o desenvolver da sociedade catarinense. Esse é o Ministério Público que Vossa Excelência e os promotores e os procuradores de justiça constroem no dia a dia na sociedade catarinense. Isso ficou bem claro no desenrolar da pandemia. Tiveram uma busca ativa por soluções, uma ação pautada em coordenações com municípios, cobranças mais pautada em ajustes, auxílio ao Estado de Santa Catarina, ao Hospital Oase, como foi elencado aqui por Vossa Excelência. E aqui no Parlamento eu tenho muito orgulho de ver a apresentação de Vossa Excelência, dos colegas promotores e procuradores, e me colocar à disposição da entidade no sentido de fortalecer a entidade que faz tão bem à sociedade catarinense. Parabéns e conte conosco. Obrigado, deputado Alba. Muito obrigado. Deputado Silvio. Na sequência, deputado Maurício Scudilarque. Senhor presidente, senhores deputados, doutor Fernando Comim, procurador-geral, a toda a sua equipe, o nosso reconhecimento pelo trabalho que vem ao longo dos anos realizando. Mas como Vossa Senhoria colocou muito bem, tivemos um período diferente, tudo mudou. Atitudes, comunicação, orientação, tudo foi diferente para todos nós. E pelo relatório apresentado por Vossa Senhoria, tivemos a oportunidade de ver, acompanhar a grande contribuição para todo cidadão catarinense, principalmente para aqueles que são mais vulneráveis. Mas o que eu quero destacar é a metodologia de trabalho que foi aplicada pelo Ministério Público. Punir é verdade quando é preciso, mas o grande destaque, doutor Fernando, é essa metodologia de orientação, ou seja, foi muito mais pedagógico do que punidor. E esse sistema pedagógico contribuiu para os nossos gestores municipais, para os gestores estaduais, e que resultou, evidentemente, numa situação que Santa Catarina pode se destacar como referência, não só em Santa Catarina, mas para o cenário nacional, que trouxe resultados fantásticos nessa grande contribuição harmônica que houve entre os poderes, e por isso, mais uma vez, o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado, e estamos aí à disposição para colaborar também. Abraço. Obrigado, deputado Silvio. Deputado Maurício.
Senhor presidente, senhores deputados, saudar o doutor Comim, todo o Ministério Público de Santa Catarina, pela grandeza das suas ações, saudar o doutor Ivens, saudar o doutor Marcelo, sempre presente aí na discussão de projetos importantes para o nosso Estado, e também reconhecer o trabalho que foi feito, a necessidade de algumas tomadas de posições, quando ninguém sabia o que era o correto, o que era o certo, no momento de dúvida. Nunca imaginamos passar por uma situação como todos passamos pela pandemia, e todas essas ações que têm sido feitas. Agora, eu até tenho uma lei em tramitação de cadastramento, de nós sabermos quem são os moradores de rua, de onde vêm, o que eles querem, porque eles querem estar na rua. Muitos querem estar, não aceitam um tratamento, não aceitam um emprego, colocação, e tenho recebido aí, tanto do doutor Paladino quanto do promotor ali de São José, um apoio importante nesse debate para a nossa sociedade. Hoje mesmo eu recebi aí alguns prints da sociedade já em desespero também, pedindo a internação compulsória, essas questões todas que nós temos que buscar. Acabar descobrindo quem são essas pessoas, porque às vezes o município não, aqui aumentou, porque outro município trouxe para cá. Se nós tivermos a identificação, o levantamento de quem são essas pessoas, onde já estiveram num cadastro estadualizado, e quem sabe tudo que Santa Catarina faz, depois copiado a nível nacional, nós possamos dar uma solução, um encaminhamento importante para a sociedade catarinense. Mas eu parabenizo Vossa Excelência, conduzindo essa instituição tão forte e tão importante para a democracia, para a justiça e para os catarinenses. E continuamos com o nosso gabinete, nossa postura aqui na Assembleia, à disposição para a continuidade de qualquer trabalho. Obrigado. Obrigado Deputado Fabiano da Luz. sempre. Obrigado, presidente Mauro. Eu quero cumprimentar o doutor Comim, doutor Marcelo, doutor Ivens e assim todo o Ministério Público de Santa Catarina, meus colegas deputados. Eu confesso que eu fiquei impressionado, doutor Comim, com a apresentação, porque o Ministério Público está mostrando que vai muito além daquilo que a sociedade conhece do Ministério Público, né? Por todas as ações, por todos os atos que vem desenvolvendo, e realmente nós vivemos aí um período nos últimos 2 anos muito preocupantes, porque a pandemia mostrou que muitas vezes a sociedade está precisando ser curada de muitas coisas, né? As crianças não indo para a escola, não tendo a convivência de grupo e permanecendo somente no ambiente familiar, aumentaram muitos casos de crianças precisando de atendimento psicológico. Ao mesmo tempo, as agressões domésticas, os números mostram que elas aumentaram. Então, que bom que não é só o governo do Estado que está se preocupando com isso e os órgãos, mas sim os órgãos competentes para as áreas sociais, mas que também o Ministério Público vem fazendo esse trabalho, essa função, e mostrando que realmente a gente tem um poder público comprometido com aquilo que a sociedade realmente precisa. Então, parabéns, Ministério Público. Obrigado, deputado Fabiano. Doutor Fernando Comim, se eu não me permita fazer os cumprimentos a todos os membros do Ministério Público aqui presentes e dizer-lhe que esse é um momento rico para o Parlamento catarinense e para Santa Catarina, tê-lo aqui em nome do Ministério Público, essa instituição tão respeitada a nível de Brasil, e fazendo essa prestação de contas de forma tão brilhante, orientando a nós todos parlamentares das ações do dia a dia do Ministério Público, é algo que para nós enriquece a nossa caminhada, até porque confesso que muitas dessas ações não imaginava que estavam sendo executadas, e pela forma tão simples e realizadora como está sendo feita pelo Ministério Público. O simples gesto de aproximação da instituição para com a sociedade, a aproximação da instituição para com os entes públicos,
num momento de tamanha dor, angústia, desespero, que foi esse momento da pandemia, fez com que também nós conseguíssemos perceber um olhar diferenciado do Ministério Público para com Santa Catarina. E a pandemia, evidentemente, ela fez com que todos nós, de uma forma ou outra, nos reinventássemos dentro dessa caminhada. E aí eu me coloco na situação de um prefeito, que fui prefeito de uma cidade pequena. Pandemia batendo a porta no seu município, e o prefeito sem saber para que lado correr, porque é tudo muito novo, foi tudo muito novo. Então, as ações, as limitações do ente público, é um negócio muito regrado, muito difícil, para se colocar na prática, às vezes, políticas que exigem uma emergência de atuação. E aí, nesse momento, o Ministério Público foi lá e estendeu a mão para ajudar, para encontrar alternativas, soluções, e até mesmo em alguns momentos, e em parceria também aqui com o Parlamento, fazendo doações, quer seja ao governo catarinense ou aos municípios, aos hospitais, instituições, para auxiliar nesse enfrentamento. Então, essa parte humanizada do Ministério Público é que merece aplauso não só do Parlamento, mas dos catarinenses. Obrigado. Pelo momento. Então, quero aqui externar esta gratidão em nome dos 40 que aqui estão, que representam todos os cidadãos de Santa Catarina, pelas valiosas ações do Ministério Público ao longo de todo este período. Mas também, por outro lado, eu preciso destacar que esta humanização, ela saiu da esfera pública, ela teve um olhar também para o privado. E o privado, muitos dos setores, ao longo de todo esse período, sentiram a falta do recurso financeiro e sentiram a falta também de poder exercer a sua atividade fim, e com essa atividade manter o seu negócio. E aí é que a boa compreensão foi importante, para que esse estabelecimento não fechasse as suas portas. E aí surgiram termos de ajustamento de conduta, surgiram vários outros termos que souberam entender a necessidade deste empresário, né, se colocar ao lado dele e encontrar alternativas paliativas que permitisse com que a reprimenda da forma como imposta servisse como lição, mas ao mesmo tempo permitisse com que este empresário continuasse a exercendo as suas atividades. Esta é a parte mais valiosa no momento de dor de sacrifício, esta compreensão é se colocar ao lado desse cidadão e ajudá-lo nessa dificuldade. Então, passamos todos por um momento de muita necessidade, um momento de muita especulação, também assim por se dizer, porque muitas eram as alternativas que se ofereciam e pouco eram os resultados apresentados, né? Mas todos conseguimos caminhar juntos, e o Ministério Público deu esse grande exemplo. Que esse exemplo sirva também para muitos estados da nossa federação. Então, nós aqui, como disse, temos que render essas considerações lisonjosas ao trabalho desenvolvido pela instituição Ministério Público de Santa Catarina. E eu preciso destacar que também, ao longo desse tempo que estou aqui como presidente, fizemos boas e grandes parcerias, parcerias importantes, como é o caso do Observatório da Mulher, que aqui está, há pouco foi citada a deputada Ada, mas a bancada feminina aqui da casa também que atuou com muita galhardia para que isso acontecesse, mas nós aqui sozinhos não conseguiríamos ter o sucesso como estamos tendo. E a parceria do Ministério também foi importante, do Ministério Público. Ressaltar também o projeto da compra compartilhada, que é algo novo para todos nós, estamos estreando este processo, mas firmamos também ao longo deste ano. E mais um projeto que está no forno, que logo, logo vai dar resultados positivos, como já está dando na vida de todos os promotores de justiça, que é o portal do promotor. Nós estamos tentando fazer este compartilhamento de informações para o portal do deputado, que nós queremos implementar aqui, que com base nessa informação, nós vamos ter acesso às necessidades de Santa Catarina. Exatamente. Nós vamos entender o que cada município tem, e cada deputado vai ter na palma da sua mão todas essas informações para poder fazer a sua atuação, quer seja junto ao governo do Estado, até mesmo em projetos de leis aqui para o Parlamento. Então, é muito importante para que os entes, de forma harmoniosa, consigam trilhar melhores dias para Santa Catarina. Parabéns ao Ministério Público Catarinense, muito obrigado por sua presença nesta tarde de hoje. Muito obrigado, presidente Mauro, pelas palavras, pelo reconhecimento e pela parceria, que muito também é fruto da sua forma de ser, agregadora, serena, e uma liderança reconhecida, não só pelos parlamentares, mas por todos nós que estamos à frente, neste momento, dessas instituições que fazem o Estado de Santa Catarina acontecer.
Agradeço a todas as senhoras deputadas, aos senhores deputados pelas palavras e pela atenção dispensada. Deputado João Amin, aqui, quero cumprimentar. Deputado Gerri, que também não cumprimentei anteriormente. E minha palavra final é muito obrigado. Muito obrigado por nos permitirem ser esse Ministério Público. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos.